This episode is brought to you by Amazon Prime. From streaming to shopping, Prime helps you get more out of your passions. So whether you're a fan of true crime or prefer a nail-biting novel from time to time, with services like Prime Video, Amazon Music, and fast free delivery, Prime makes it easy to get more out of whatever you're into or getting into. Visit Amazon.com/Prime to learn more. This episode is brought to you by JCPenney. Yes, JCPenney. And if you've been there recently, you know it's the place to go for jaw-dropping looks at brag-worthy prices. They've got something special for every style and budget, not to mention rewards and deals that make finding those hidden gems even sweeter. If you already shop JCPenney, you're already in on the secret. But if not, it's time to ask. Wait, am I sleeping on JCPenney? Shop JCPenney.com. Yes, JCPenney. Hoje? Tem. Hoje tem, hein? Quando eu digo que o meu ouvinte é raso, burro, superficial, limitado, com problemas de cognição, é porque eu tô certa. Você é burra, Carla, desculpa. E aí, audiência mais nivelada por baixo do Spotify, como é que vocês estão? Vocês estão péssimos? Eu também tô, ninguém tá bem, né? Mas a gente vai se debruçar hoje sobre algo útil, finalmente. Preparem-se pro show de perguntas imbecis que eu vou fazer hoje. Pois é pra você, ouvinte, é por você, ouvinte. É inspirada em você que eu vou abrir a boca para esclarecer um monte de dúvida sobre uma coisa que é meio turva, né? Que é muito polêmica ainda na nossa sociedade. A conduta de Arthur Lira diante da crise política sanitária do país? Não é para tanto. Hoje a gente vai falar de gênero não binário, gênero neutro, não binários. O que diabo é isso? Vem comigo, com os meus convidados. A partir de agora eu vou tentar falar assim, que vão dizer o que é que tem para hoje. Olá, meu nome é Adi Ferrer e hoje tem os terror do bolsonarismo. Oi, aqui é a Beta e hoje tem destruição da língua e português. Olá, aqui é a Juna Viscardi, ela mesma. E hoje tem dedo na língua e gritaria. Ai, que politicamente correta. E poética. Eu sou a Leila Germano e hoje tem todos, arrobas e todix. Isso vai ficar melhor bem escrito. Esqueceu? Então depois você se lembra, tá? Oi, gente! Olha, hoje o meu papel, como dito lá na intro, no disclaimer inicial, neste programa é representar você, que faz parte da categoria mais baixa da sociedade, mais burra. Aquela parcela Zé Povinho que não entende muito bem o que é que tá acontecendo com o mundo. Se pra mim é um sacrifício representar esse papel, eu imagino que pra você esteja um pouco mais confortável, porque eu vou representar você, ouvinte burro, né? Então vamos lá, recapitulando. A gente aqui, em 2020, pessoal, fez um episódio sobre a sigla LGBTQIA+. E aí, muita gente ficou com um incômodo, assim. Um incômodo com razão imenso, porque eles falaram assim, faltou falar de mais de umas siglas do que as outras, eles falaram mais de umas do que outras, enfim. Aí falaram sobre não binários. Quando é que você vai falar de não binário? E aí, gente, o que é que seria não binário? Não binários? Não binários? Não binárias? Como que eu chamo? Na verdade, pode ser de qualquer maneira das três que você falou. Eu acho importante fazer um disclaimer antes de tudo. O que a gente vai falar aqui, e aqui eu tô tomando uma liberdade de falar em nome de todos, é que nada disso aqui é escrito em pedra, nada disso aqui é aceito por todo mundo, nada. Então, assim, lógico que assim, a vida é uma coisa, como o próprio nome diz, viva, e a gente está construindo também uma cultura e um entendimento sobre gênero, e acho que isso tudo faz com que a gente também não tenha certeza de nada. A gente está aqui num processo de construção. Então, assim, como que fala não binário, não binária, não binária? As três formas, de alguma forma, estão certas. Porque, assim, as pessoas acabam confundindo duas coisas. Uma coisa é a gente falar de gênero neutro, que é uma coisa que está dentro do universo da linguística, e não só fala de pessoas não binárias. E a gente tem o não binarismo, ou a não binariedade, que está dentro do universo da discussão de gênero, né? Então, se a gente está falando sobre gênero, a gente está falando sobre a maneira como as pessoas se identificam, ou a maneira como é a performance das pessoas no mundo, né? Então, são duas coisas separadas. Mas são duas coisas que são misturadas o tempo inteiro e é uma grande confusão. É isso mesmo. Tô ouvindo pela primeira vez. Olha, eu mais uma vez vou pedir desculpa aos convidados. O ouvinte já sabe que ele é burro. Não é nada novo na podosfera, um host que apresente uma coisa sem preparo algum. Então eu tô aqui mantendo essa tradição. Então tá. Não binariedade é muito mais sobre, então, como você se vê e
performa. O que você quis dizer sobre performar, Beta? Então, assim, a gente tem um entendimento de que pessoas nascem, e aí quando as pessoas nascem, o médico vai lá e olha no meio da perna dela e fala assim, olha, tem um pipi, é menino, tem não sei o que, é menina. É um Enzo, é uma Valentina, e aí já separa ali, e aí isso é o gênero que a pessoa é designada quando nasceu, né? Pessoas que se identificam com esse gênero durante a vida estão ali confortáveis dentro disso, dentro dessa estrutura, dentro do que é culturalmente aceito dentro do que a gente está falando como homem ou mulher, a gente chama de pessoas cis. E pessoas trans são pessoas que não se identificam dentro disso. Aí muita gente vai ter a visão do fantástico, que é fulana nasceu, é um homem que nasceu no corpo de mulher, né? Então assim, nasceu no corpo errado, e aí tem todo um drama, e aí médicos, e aí dubladores do Discovery Home and Health, entendeu? Então tem várias coisas envolvidas. Não é bem assim, exatamente. Não é bem assim. Na verdade, pessoas trans são pessoas que não se identificam com esse gênero que foi designado. Essas pessoas, elas podem ser binárias, quer dizer, eu fui designada como homem quando nasci, e aí hoje eu me identifico como uma mulher. Ou a pessoa pode ser não binária, que é não estar dentro dessa estrutura. Binário nada mais é do que 2. Então a gente tem um sistema binário de gênero que diz que só existe homem e mulher, e as pessoas não binárias, elas estão aí para mostrar que existem coisas além dessa construção do que é homem e mulher. Eu fiquei chocada quando eu descobri isso. Eu fiquei muito chocada, porque eu vou fazer as analogias bem bestas, tá? Vocês lembram quando a gente assistia a televisão? Aí veio o videocassete, aí a gente aprendeu a rebobinar, a mexer, limpar o cabeçote. Aí do nada veio o DVD e o Blu-ray. E eu ainda tava... E foi um pouco isso. Quando eu tinha assim, trans, se identificar num corpo e tal. Aí, um belo dia, chega alguém que está aqui neste grupo e me fala que é não binário. Aí eu fiquei assim, Aí isso já é demais. Como assim? Mas assim, você se identifica de outro gênero? Aí, não, nenhum. Aí eu fiquei, Então, Tela azul. Deu uma telinha Enzo. Enfim, foi isso. Mas, Leila, isso não é uma coisa nova, assim. Eu não sou a melhor pessoa com lugar de fala pra falar sobre isso, mas essa questão de binariedade de gênero é uma questão muito ocidental europeia, assim. Tem muitos povos indígenas e de outras etnias, assim, que conseguem e tem como se fosse catalogado 5, 6, 7, 20 gêneros, né? É muito uma questão realmente social. Tem uma reportagem que eu vi esses dias, que até tinha selecionado para... Até posso te mandar depois pra você botar linkado, que é um povo que vive na Tailândia, em que eles reconhecem 5 gêneros. Eu achei escândalo. E aí eles têm palavras específicas, tipo, um gênero específico na própria língua deles, que eu não lembro muito bem qual é, mas não é tailandês, é uma língua própria deles. E então a gente acaba partindo pelo pressuposto de que a gente vê apenas 2 gêneros porque impuseram que a gente visse esses 2 gêneros. Então a gente não consegue enxergar nada além disso. Mas existe muita coisa além disso. Quando eu falei para a pessoa que é responsável pela tela Enzo da Leila Germano fui eu, a Leila me falou uma coisa assim, mas você é muito feminina. Foi, eu falei isso, gente. E esse foi um negócio que ficou na minha cabeça por muito tempo. Não de um jeito ruim, mas eu fiquei refletindo durante muito tempo. Eu sou uma pessoa não binária, então, teoricamente, não importa o gênero de roupa que eu vou usar. Não importa se eu tô usando maquiagem ou se não tô usando maquiagem. Por que para eu ser uma pessoa não binária eu tenho que, obviamente, usar roupas que as outras, de um gênero que outras pessoas não me leem, pra dar o choque? Eu não preciso. Eu fiquei... Gente, sério, deu muita tela azul em mim e eu tô aprendendo muito com a Adi. Porque é isso. Eu refleti depois, né? Depois que eu te falei isso, eu falei, mas você... E teve outra pergunta que eu fiz pra Adi também. Mas, sim, eu dei essa pane. E aí eu vou aproveitar que Jana é linguista, entre outras coisas. Jana, você concorda ou discorda que, então, gênero é uma construção social? Uma vez que... Eu lembro daquela foto, pintura polêmica das menininhas de vestido, e todo mundo fala, porque antigamente o azul era de menina.
E o rosa era de menino. Em algum momento na linha do tempo da humanidade, isso mudou e aí começou a reforçar os estereótipos, mas antes era outra coisa. Mas enfim, essa conversa quase me fez pensar muito nisso. É uma construção social? Ou não? Veja, eu não sei se eu sou exatamente a melhor pessoa para fazer este apontamento, mas sim, no meu entendimento, o gênero tem aí uma construção social na questão de gênero. E do que me interessa profundamente nessa discussão é justamente pensar o quanto o entendimento que se tem sobre sociedade e, portanto, sobre papéis de gênero, o quanto isso vai reverberar em questões de língua, né? Como é que isso chega em questões de língua? Como é que isso reverbera, né? Porque com essa revolução, que não é uma revolução, como os convidados estão falando hoje aqui, os convidados. Como é o O? Ex-convidadas. Ex-convidadas? Ex-convidadas. Ai, gente, eu tô aprendendo, meu Deus. Como minhas ex-convidados neste programa estão falando, passou a ser uma certa revolução, principalmente de 2019 pra cá, quando o nosso país resolveu que é conservador. E aí, coisas que não se discutia tanto estão sendo muito discutidas, como o impacto de não binárias na língua portuguesa. E aí eu ouvi uns boatos aí, mas isso prejudica as pessoas que têm deficiência, isso prejudica pessoas que precisam da língua portuguesa muito para se comunicar. Verdade ou mentira, Jana? Então, vamos lá. Eu tenho dificuldade com essa coisa do verdade e mentira. É uma coisa ou é outra. Eu acho que é binário, tem um bocado de coisas. A binariedade é algo que ai, meu Deus, tá entranhada, né, ouvinte? Mas eu vou tentar responder. Uhum. Eu acho que a primeira questão é a seguinte. Muitas vezes, quando vai se falar sobre a questão do gênero neutro... O gênero neutro, as pessoas têm vários termos, né? Linguagem neutra, gênero neutro, linguagem não binária, neolinguagem. São várias as formas de se referir a essas novas formas da língua. Eu acho que a gente não pode se esquecer que isso não é uma novidade. Primeiro que não surgiu em 2019, como você bem apontou, as pessoas estão falando disso em 2019. Não consegue, né? Enfim, porque a gente tem a discussão em torno da questão da linguagem não binária como essa nova mamadeira de piroca. Então é como se fosse assim, é um tipo de discussão que entra um pouco nesse lugar, porque nós somos um país conservador e isso reverbera também na língua, na maneira como as pessoas entendem língua. São vários os elementos que fazem com que um entendimento mais, entre aspas, conservador de língua reverbere na cabeça das pessoas. Tem a ver também com a maneira como nós aprendemos língua na escola, aquilo que nos é ensinado e aquilo que nós perseguimos, embora não alcancemos. A tal da norma padrão, que é apenas uma das formas de produção linguística, de manifestação linguística, e que muitas pessoas defendem com unhas e dentes, como se elas, todos os dias, 24 horas por dia, estivessem usando essas formas. E não estão, já adianto você aí, que nos ouve, não estão. Então, tem esse elemento, né? Uma outra questão é que, em função disso, muitas pessoas acabam por pensar que uma língua não muda, que a língua é imutável. E quando pensam que a língua muda, vão dizer, mas não muda por imposição. E assumem, portanto, que as pessoas que fazem uso das formas não binárias, que são novas, e a gente não sabe como elas vão se consolidar na língua, isso não dá pra dizer como vai ser, se vai ser, mas essas pessoas vão dizer que isso não vai dar certo porque é uma imposição. Inclusive, veja, eu não tô falando só de conservadores à direita, eu também estou falando de conservadores à esquerda. Sim, teve uns cancelamentos aí no Twitter de você está prejudicando minorias. Porque as pessoas associam a esse traço de uma direita conservadora, mas eu recebo um certo volume de hate, porque eu falo bastante disso, porque eu uso as formas nos meus vídeos, também vindo de pessoas à esquerda. Então não vamos achar que a esquerda tá recheada de, assim... progressistões, Definitivamente não. Pessoas que, nossa, generosas e incríveis, não é isso, tá? Podem ser maneiras de argumentar diferentes, questões trazidas são diferentes, mas no final das contas vão resvalar nesse lugar do preconceito e de um entendimento de língua que é bastante normativo e bastante imutável. Com relação especificamente à questão da imposição, eu já vou chegar na questão dos ledores, tá? Que você me perguntou.
É curioso pensar que as pessoas sentem que aquilo está sendo imposto a elas porque está sendo discutido, tá? Eu não tô dizendo que nenhuma pessoa impõe, no sentido de dizer, tem que usar, porra! Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é que o que as pessoas estão fazendo é o que vejo nas comunidades de que participo, é que elas estão, na verdade, trazendo isso para a discussão, em especial por aquilo que a Beta também já trouxe aqui, que são formas que estão em desenvolvimento, em construção. O que nós não podemos nos esquecer é que a língua é, inevitavelmente, uma arena. É um espaço de disputa de poder. Isso não é novo. E se você tá achando que essa manifestação é uma imposição, eu fico me perguntando o que você tá achando dessas formas. Porque, no final das contas, ninguém tá mandando você usar essa forma pra tudo. Sabia, não? Na verdade, se você... veja, essas formas, os usos dessas formas estão ainda em desenvolvimento, digamos assim, né? Porque as pessoas estão desenvolvendo mesmo, pensando e reproduzindo e, entre aspas, testando aí nas suas comunidades. Mas, veja, se eu tenho uma pessoa que eu conheço e que ela usa a linguagem não binária para se referir a si mesma, nada me custa em fazer uso dessas formas para ela. É uma questão de respeito e de olhar para o outro, para além do meu umbigo. Eu sou Janaísa, eu nasci, olharam no meio das minhas pernas e disseram, tem uma xoxota ali, é mulher. Eu sempre me identifiquei como uma mulher depois que isso me aconteceu. Eu nunca tive um conflito ou uma questão com isso, está tudo bem pra mim. Eu, que me leio como mulher, não preciso usar para mim a forma não binária. Eu não preciso dizer obrigade ao invés de obrigada. Porque eu me identifico como mulher, eu não estou apagada como mulher, porque agora eu tenho que usar a forma neutra, ou eu acho melhor chamar de forma não binária, ou neolinguagem, porque forma neutra, para muita gente, as pessoas acabam entendendo como se neutralizasse tudo, não tivesse mais gênero na língua. E não é disso que se trata, pelo menos das leituras que faço e daquilo que eu observo no cotidiano. Então, não tem imposição. Com relação aos ledores, se transformou numa conversa de muita gente que nunca pensa sobre essas questões. É claro que tem sim pessoas da comunidade que são pessoas com deficiência que estão pensando nessas questões, mas muita gente, inclusive, chama uma pessoa com deficiência como Tolkien pra dizer, lá, ó, deixa eu chamar ali a minha amiga, deixa eu chamar ela porque ela vai aqui falar pra você. Isso já me aconteceu várias vezes. E por que eu tô dizendo que me aconteceu várias vezes? Porque na minha cabeça, e veja, é a minha cabeça, como bem disse a Beta, um conhecimento em construção, em desenvolvimento, tudo certo. E eu já falei disso em vídeo no meu canal. Aquele programador, a gente tem que pensar o seguinte, existe uma visão de língua na nossa sociedade, uma visão de língua, um entendimento mais normativo, uma norma. Esse conhecimento, esse entendimento, que resume a língua é isso, mas não só isso, faz com que, por exemplo, quando vai se fazer uma nova tecnologia que use questões de língua, é possível que a primeira visão, assim, a primeira a ser trazida é justamente a da norma, de uma norma padrão. Então é possível que a gente tenha pessoas trabalhando em torno da questão dos ledores e que possam ter aí uma visão mais normativa, mais padrão do entendimento de língua. Isso necessariamente assim? Não. E por que eu tô dizendo isso? Porque pra mim, ao invés de dizer tem que parar de usar porque tá acabando com as pessoas que precisam usar dos ledores, elas não entendem mais nada. Quando as pessoas dizem isso, elas estão tomando um exemplo e ignorando a possibilidade de discutir isso de outro jeito. Muitas vezes sequer estão preocupadas com a questão do ledor. Pra mim, não se reduz a dizer tem que parar de usar. Eu já vi gente dizendo que não dá pra usar porque a pessoa com deficiência não vai entender o que é o assunto. Veja, isso pra mim é de um capacitismo horroroso. É, né? Porque se eu, Janaísa, antes de ser exposta a essas novas formas, ao ser exposta, coloquei o meu juízo lá pra funcionar e o meu conhecimento de língua que todos temos, independente da gramática da escola, esse conhecimento que a gente tem na nossa cachola e vai desenvolvendo ao longo da nossa trajetória. Eu coloquei o meu conhecimento para funcionar e entendi. No começo falei, nossa, mas o que será que é isso? E eu fui tentando entender o que era. Assim é para pessoas com ou sem deficiência. Então esse é um elemento. Muitas vezes o argumento é esse, a pessoa não vai entender. Para mim isso é capacitismo horroroso, não tá defendendo ninguém.
É só uma letra no final, assim. Exatamente. A pessoa aprendeu toda a língua portuguesa, aprendeu a ler e escrever, e aí... Exatamente. E aí ela não vai conseguir aquilo. Exato. E a minha pergunta é a seguinte: o que você, querido, preocupado com os leitores de pessoas que não conseguem não sei o quê, o que você está preocupado com outros momentos de acessibilidade? Ou é só nesse momento mesmo para pagar pessoas não binárias que você está preocupado? Isso. Então, assim, não tem a preocupação geral sobre pessoas com deficiência. A preocupação é única para criar um espantalho sobre a língua não binária, o gênero neutro. Ele dificulta pessoas com deficiência só para acabar com o argumento de que eu não posso usar essa língua, né? Eu já ouvi dizerem assim, olha, conheço pessoas que usam o ledor, né, para poder acompanhar as coisas nas redes. E elas dizem que isso atrapalha quando se usa o arroba e o X. E por quê? Quando você tem todes, o ledor lê todes. Se você tem tode, X e S, o ledor vai ter um problema. Por quê? Porque em português, atenção para conhecimentos de estrutura de língua, em português, o núcleo de uma sílaba, em geral, é uma vogal. A, E, I, O, U. Tá? Trocando bem em miúdos, tá? Isso significa que a base do ledor provavelmente vai passar por isso. Como é que ele vai decodificar isso? É provável que passe por isso. Então, quando chega no X e no arroba, ele tem dificuldade de ler. O que eu já disse várias vezes e sempre pergunto para os desenvolvedores de software para essas coisas é: por que é que não se cria uma regra lá no ledor? Eu não tô dizendo que isso é simples, mas por que não se cria uma regra? Quando encontrar na mesma sílaba, tem lá o jeito de fazer isso, né, gente, em programação, mas no centro da sílaba um X e o arroba, leia como E. Converter, né? Mesmo que isso não seja possível, você vai me dizer, não, isso é um absurdo. Veja, eu acho que isso pode ser muito possível, mas eu imagino que seja possível. É possível, é preguiça, mas caso não seja, você vai me dizer, não é possível. Esses pessoal não querem nada. E tem uma coisa que é o seguinte, assim, você vê, olha, esse exemplo é maravilhoso porque mostra exatamente como a estrutura ela está se desenvolvendo o tempo inteiro. O arroba e o X não são usados mais hoje em dia. Ninguém mais usa. Então, assim, ainda pessoas que ainda têm ainda pegaram lá atrás, quando se falava da arroba e do X, ainda pode ser que usem. Mas hoje em dia, se você pega qualquer cartilha de gênero neutro ou de linguagem neutra, não existe mais o arroba e o X. É só o E. Então, aí não é só o E. Hoje, assim, pelo que eu conheço, tem 2 propostas de linguagem neutra, que é o ela, ele, elo, e o ela, ele, ile, que seria um terceiro gênero. Então, assim, tudo isso é como a Jana falou. Ninguém tá pegando uma pistola e falando: olha só, querido, tu vai falar gênero neutro hoje sim, senão tu vai tomar um tiro na tua cara. A maconheira agressiva, lá! Não é isso que ninguém tá fazendo, entendeu? Na verdade, é um debate, como todos os outros debates de questões sociais que a gente tá levantando, que são importantes serem discutidos. É aquilo, eu já falei várias vezes que eu não sou a pessoa mais defensora do gênero neutro. Eu acho que, assim, talvez possa ser que tenham outras soluções. Uma outra maneira de você falar é, por exemplo, eu quero falar com a Leila, eu posso tirar só o artigo e falar, eu quero falar com Leila. Ou eu quero falar com a fulana de tal, que é vendedora, eu posso falar a pessoa vendedora. Então eu posso botar pessoa antes, eu posso tirar o gênero da frase. Pernambucanos nunca erraram, né? Exatamente. Eu quero falar com Leila. O que Beta tava falando sobre as propostas, eu tava vendo esses dias que tem uma proposta no inglês americano para trocar, para, em vez de você usar o they como neutro, para você usar eu acho que é ele também, que seria uma busca, uma volta às linguagens nativas que tinham esse gênero neutro. Então é uma busca, assim, uma campanha muito mais da galera que tem descendência nativa nos Estados Unidos. E é bem interessante, assim. Porque aí realmente você consegue entender que a construção de gênero, ela só é homem e mulher na sociedade que a gente vive por uma invasão, por uma imposição europeia. O caso dos Estados Unidos, ele é bem específico nisso. E a questão dos ledores, eu converso bastante com o pessoal no Twitter sobre a questão de gênero, porque é até importante fazer um disclaimer. Eu me descobri há pouco tempo, eu me descobri não binária há
tipo assim, um pouquinho antes do início da pandemia. Então tem sido uma descoberta muito mais dentro do que fora. E eu tenho conversado bastante com essas pessoas sobre o gênero neutro, porque pra mim sempre é importante que a outra pessoa me entenda e que a outra pessoa consiga, tenha meios pra me entender e me respeitar. Então, por exemplo, Leila, quando diz que tem uma dificuldade, a primeira pessoa que ela conversa, que é o gênero neutro, eu consigo entender o lado dela. Por muito tempo eu fiquei adiando essa questão do gênero neutro, pela questão dos meus amigos, muitos amigos com deficiência. Eu tenho um filho de 3 anos com uma outra mulher, né? Então é realmente uma outra situação, uma outra complicação. Então eu tenho conversado bastante com essas pessoas e elas me disseram que nunca foi problema a questão do gênero neutro, assim. É muito mais um aprendizado de uma nova forma de falar. Se você vai aprender inglês, você vai aprender francês, você vai aprender espanhol, você não pode aprender uma nova forma de falar o seu português. Qual é o problema em aprender? É só um anexo, né? Não é nem que vai mudar toda a língua portuguesa. É um plugin. Eu queria fazer uma observação sobre isso, se possível for. Claro. Eu acho aqui importante a gente dizer que tem algumas possibilidades de enfrentamento do uso dessas formas. Bom, só finalizar uma coisa da questão do ledor. As pessoas falam do todes com X ou arroba, mas elas ignoram que a gente abrevia coisas. Então a gente fala VCS para vocês, a gente escreve TB, e eu não tô vendo ninguém reclamar na internet quando eu escrevo TB, porque eu estou sendo pouco inclusiva, tá? E eu não estou dizendo isso para ser mais para tirar o direito das pessoas de lerem bem as coisas nas redes. Não é isso. Eu tô falando sobre como é que como se cria esse tipo de argumento que, como bem disse Beta, tem a ver com essa coisa de um espantalho mesmo. Quando a gente tá falando... o que alguns linguistas vão dizer é que há algumas formas que elas não necessariamente se consolidariam na língua porque tem a ver com uma mudança estrutural que é mais profunda. Então, por exemplo, no começo dessa conversa, a Leila falou, e como é que fala mesmo? Es minhas amigues. O que a gente está fazendo quando a gente coloca essas formas? A gente não está criando só um novo artigo, digamos assim, né? A gente está introduzindo novas formas em estruturas da língua que vão atingir a sintaxe, a morfologia, a fonologia também. O fato de você ter um pronome que é próximo, né? Ela, ele e ilo ou elo, isso faz com que seja próximo, pelo menos, a estrutura. Mas no caso, por exemplo, de ex-menines, querides, você tem o espalhamento, digamos assim, dessa característica em 3 palavras diferentes, e que isso, ao longo do desenrolar da formação da língua ou das novas formas, talvez isso não se consolide. Mas observe que eu estou falando, talvez não se consolide, não é algo que é possível dizer, e é algo que linguistas podem vir a questionar nesse sentido, e não de dizer, então pare de usar, né? É no sentido de dizer, por exemplo, eu, como linguista, me interessam esses usos, eu entendo a língua como prática social, como um espaço de sim disputa de poder, então essas formas representam também uma existência e uma resistência, então por isso que essa disputa se dá também na língua. Então para mim tá ótimo, tá uma maravilha. A questão é entender, tá uma maravilha nesse sentido, né? Quem sou eu para ter que validar alguma coisa, viu gente? Eu não tô aqui pra validar nada, tá? Mas como linguista, no sentido de, olha que interessante essa transformação que está acontecendo e o quanto ela tem a ver justamente com transformações que acontecem na sociedade. Não é a primeira vez que isso acontece, essas reflexões acontecem ao longo da história. A questão é pensar, será que isso vai se consolidar? Isso é uma conversa para linguista, não é conversa para pessoa que nunca ouviu falar sobre linguística, linguagem, para dizer, não vai dar certo, ninguém pode usar. Não é para você, Lacriane. Não é... E eu não tô dizendo não isso é no pra Twitter, ser elitista. definitivamente, que esse lugar vai sair. Não é pra ser elitista e dizer você não pode falar sobre isso, porque todos nós falamos uma língua, sinalizamos uma língua, então a gente quer falar sobre aquilo, porque a gente fala disso o tempo inteiro, a gente usa esse recurso todos os dias, né? Mas é para dizer que não sabemos o que é que vai se consolidar. Talvez se consolide algumas palavras, por exemplo, amigues.
talvez se consolide na conversação e na interação, da maneira como a Beta falou. Eu uso hoje muito mais a palavra pessoas em alguns contextos em que eu vejo que não fica esquisito, porque tem isso de você entender se no contexto aquilo combina, casa. Então, o uso da palavra pessoas, o uso da palavra, por exemplo, ao invés de chamar os diretores e as diretoras, a diretoria, a chefia, sei lá, tem trocentas palavras. É um exercício de autopoliciamento. Jana, você me lembrou... E de, na verdade, entender que a língua é múltipla e diversa. A gente fala a mesma coisa de maneiras muito diferentes. A gente pode usar diferentes formas para dizer a mesma coisa. Jana, você me lembrou um linguajar que tinha no Orkut, que a galera emo usava. Vocês lembram disso? Oi, migues! Não, migues. Muito antes dessa discussão, assim, chegar a ser massificada, a galera emo usava tipo, oi, migues, sabe? De forma carinhosa. Era uma coisa extremamente neutra. E agora que você me lembrou desse linguajar de Orkut, que a gente botava o E. Amigo 6. Era o amigo 6. É um amigo 6. Mas, gente, a Jana falou uma coisa que é tão importante, que é o seguinte, assim, como a Jana falou, a língua, eu acho que não só a língua, mas tudo é uma arena. A gente tá aqui lutando por espaços de poder, no final das contas, né? Poder aqui numa forma mais abstrata. Mas, assim, é um pouco do ovo ou a galinha, né? A gente tá falando sobre a existência de pessoas não binárias, a gente tá discutindo o gênero, e ao mesmo tempo a gente também tá falando sobre gênero na língua. Talvez, cada vez mais pessoas não binárias aparecendo, isso vai fazer com que a língua se reforce o gênero neutro. E o contrário também. Quanto mais a gente discute gênero neutro, talvez mais pessoas não binárias ganhem visibilidade. Então, a gente tá aqui... É aquilo. Eu também tenho algum pensamento de que talvez o gênero neutro não seja uma coisa que se torne uma realidade. Eu não sei, não tenho bola de cristal pra saber. Não, já mas é uma não realidade. sei. Realidade que eu digo já assim. Já é uma realidade. Chegar hoje em dia no Aurélio, entendeu? Lá na gramática. Não sei se a gente vai estar vivo pra ver, mas queria. Também não sei. Mas a questão essa questão levanta debates. Não só levanta esse debate, porque o gênero neutro não só levanta o debate da não binariedade, mas também levanta o debate do masculino genérico dentro da linguagem. Então, por que é que tem 100 mulheres num lugar, mas se entra um homem vira todos, deixa de ser todas. Então, assim, isso também é uma questão que está sendo discutida que não diretamente tem a ver com a não binariedade. Então, assim, isso é uma peleja que eu penso desde sempre, que é o porquê ficou o masculino, porque a sociedade definiu que os homens controlam até a língua, né, até o espaço é masculino, o detentor é um homem, e é verdade, faz sentido. E assim, muito se tenta há um tempo emplacar também, né, falar... No feminino, eu já vi pessoas em recintos, em convenções tentando adaptar, do feminino mas não vinga. Neutro, né? O meu TCC foi inteiro no feminino. Antes de começar a me descobrir, porque eu fiz sobre representação feminina, né? Então eu fiz no feminino. E quando eu comecei a me descobrir, eu pensei, as pessoas vão me ler como mulher. Cabelo comprido, as pessoas vão me ler como mulher. Então eu vou usar o pronome masculino, porque já é o pronome neutro da língua, porque dá o choque. E na real... Na minha cabeça, ele não encaixou. É muito uma coisa, assim, mais pessoal, sabe? Ele não encaixou, porque na minha cabeça eu já tinha o pronome feminino como pronome neutro. Na minha cabeça eu já tinha colocado, da minha militância dentro do feminismo. Então, eu acho que essa questão de gênero na língua, a gente não percebe. É realmente... parece que é muito micro, mas a língua, a comunicação, ela tá em tudo. A gente praticamente não é nada sem comunicar. Nós somos 4 comunicadores aqui e a gente sabe muito bem que sem a língua, sem essas regrinhas, a gente provavelmente não ia conseguir viver. É o nosso ganha-pão e é o que a gente gosta de fazer. E isso é bem interessante de ver quando você não se encaixa em nenhum lugar e nessa língua que deveria te abraçar, que deveria te colocar para dentro da sociedade, e você começar a perceber o quanto que isso é poderoso. É tão poderoso ao ponto de se usar, de Jair Bolsonaro e o bolsonarismo como um todo, usar isso como um token para tentar se manter popular com aqueles 19% que ele tem.
Isso é tão importante, a linguagem ela é tão importante que eles têm um espacinho diário todos os dias para incomodar com a questão da linguagem neutra. E até foi por isso que a gente conversou até, né, Leila, para falar sobre esse programa, sobre esse episódio. Eu ainda falei para ela, isso é muito importante. É uma briga que a galera não vai comprar porque parece pouco, mas é uma briga que a gente tem que comprar. Porque no momento em que eles se levantam contra a linguagem neutra, não é contra a linguagem neutra em si, não é contra alguma problemática de português ou alguma coisa em si. É contra pessoas e contra os LGBTs como um todo, porque para ele a linguagem neutra representa toda a sigla. Ele não fala a linguagem neutra dos não binários, ele fala a linguagem neutra dos gays. Fala, menina, quantos anos tu tem? Então ele coloca toda a sigla ali. A linguagem neutra, a forma como eles nos atacam, como eles atacam os não binários hoje, é um ataque diretamente à comunidade LGBT. E é preciso ficar atento a isso, porque a própria comunidade LGBT muitas vezes não nos enxerga. Não nos enxerga como nós somos, não nos respeita como nós somos e não nos entende. Só que nós estamos ali agora, nesse momento, nós estamos dando a nossa cara a tapa. Me desculpa, mas a gente vai comprar essa briga. Essa é uma briga que eu compro com todo o meu dinheiro, meu filho. Eu vou comprar. Porque você não ataca simplesmente uma linguagem dessa forma, de uma forma tão grotesca, de uma forma tão cruel, para atacar uma comunidade inteira que você não entende, né? Então... É de pessoas que se fala. Eita, querida! É de pessoas como Beta, é de pessoas como eu. E esse tipo de ataque dá mais poder para que pessoas vão na rua e nos façam ataques físicos. Ou ataques abusivos verbais que são tão assustadores quanto os físicos. A comunidade LGBT precisa pensar com mais união. Isso é uma crítica diretamente à comunidade. Pela invisibilidade às pessoas trans, às pessoas bissexuais, pansexuais e não binárias, a comunidade precisa se unir. Isso não é um ataque somente a gente, é um ataque a toda a comunidade, a toda a minoria. Olha, ouvinte, você caiu numa armadilha. Bem-vindo a esse episódio. Porque, assim, eu acho que a gente tá falando... A gente já tocou em tantos pontos aqui diferentes sobre essa questão, porque é um universo que parece que tá debaixo de uma pedra, que pouca gente tá vendo, mas que, na verdade, é um universo que é muito mais... Eu acho que extrapola muito mais... É uma fenda, na verdade. É uma fenda que... É uma fenda gigante, porque quando a gente tá... Assim, é aquilo. Eu queria até fazer uma introdução já com quase meia hora de episódio. Porque eu acho que é o seguinte, eu acho que Jana falou muito isso também no início, que é o seguinte, a história é muito importante porque a gente tem a tendência de ter memória curta. A gente acha que as coisas sempre vão ser a mesma coisa. Só que se a gente voltar assim 100 anos atrás, tudo era diferente. Se a gente voltar 50 anos atrás, tudo era diferente. Então, nada surgiu dessa maneira. Um dia a gente era só um grupinho de macaquinho ali tentando sobreviver. E hoje a gente está aqui criando cultura, criando língua, criando um monte de coisa. O gênero também é uma dessas construções, né? E aí as pessoas vão falar, não, mas como se você nasce com um pinto ou você nasce com uma vagina, já tá ali separado. Logicamente, gente, a gente também nasce com olho castanho e olho verde, nem por isso a gente separa as pessoas entre essas duas características físicas, que são tão físicas como qualquer outra. Então, assim, a questão aí as pessoas falam, pessoas não binárias, elas estão negando a materialidade do sexo. Não. No momento nenhum a gente está falando sobre isso. As pessoas que nascem com vagina, elas têm vagina. Se ela nasce com cromossomo XX, ela nasce com XX. É isso, a gente não está mudando nada disso. Agora, o problema é que existe um salto cognitivo de a pessoa nasce com cromossomo XX, para ela gosta de rosa e brincar de boneca. Essa conexão que não existe. É uma conexão verdade. Que é construída, tanto que não sempre foi assim. Né? Então, se a gente até for ver, assim, a noção de gênero binário, por exemplo, do sexo binário, é uma coisa muito recente. Se a gente for ver alguns estudos ali do século XVIII e XIX, você vai ver que a mulher era vista como uma versão defeituosa do homem.
Então, na verdade, o ovário, o útero, tudo era um testículo e um pênis mal formado. E isso é cientificamente, está ali na ciência, na literatura científica, que também é outra narrativa, mas aqui a gente já vai entrar num buraco bem maior. Olha o buraco! Aí a gente vai descendo no buraco da minhoca. Mas é isso. E aí, quando a gente fala que a língua sempre foi assim, não é, gente, porque a gente não fala vossa mercê, a gente não fala, a gente saiu do latim, a gente tá aqui numa construção de milhões de anos aí de outras maneiras de ver o mundo, e a única coisa que as pessoas, eu acho que não binárias estão trazendo, e não só não binárias, mas eu acho que toda a sigla do LGBT queria mais, a gente tá trazendo uma visão de que o que a gente entende como construção é só um combinado que a gente esqueceu que combinou. A gente combinou a maneira de viver. E a gente pode combinar de uma outra maneira. A gente pode combinar de uma maneira que as pessoas tenham liberdade para ser quem elas são. Então, assim, aí falar é que nem essa história, você se sente... Mas como assim você não se sente nem homem nem mulher? Aí você vira a pergunta pra pessoa cis e fala, como é que você se sente mulher? Como foi o dia que você acordou e falou, nossa, eu me sinto mulher? Porque, no fundo, ninguém sente nada, gente. Não existe essa coisa. Paciência. Não existe a coisa, não tipo é assim, da sua conta, resolve. Não, mas é real. Mas, tipo assim, Leila, quando você se sentiu mulher? Nunca se sentiu, você se sentiu Leila, né? Porque o que você é único, e todo mundo nasce de uma maneira meio única, assim. Vou fazer só um parênteses, assim, eu costumo dizer que cada ser humano é um universo. Então, a gente não consegue ver o próprio universo que todo mundo compartilha, a gente não entende 1% dele. A gente não se entende 1%. A minha experiência como uma pessoa não binária é totalmente diferente da experiência de Beta. Totalmente diferente. Porque eu venho de uma outra construção, uma outra coisa que é diferente, por exemplo, a construção de Jana e a construção de Leila, e sendo duas mulheres cis, brancas, completamente diferente. Então, eu acho que quando a gente fala da não binariedade e a gente abre essas caixas, a gente bota fogo nessas caixas, eu acho que são caixas que acabam sendo muito a base da nossa sociedade, ao ponto que as pessoas se assustam, que você, meu Deus, como assim, você não quer se encaixar em nenhuma dessas caixinhas que tem aqui, você quer viver fora disso? Quero, mas eu tô me encaixando em uma outra caixinha, porque no final das contas a gente vai se encaixando em caixas, mas eu só não quero essas duas agora. Tá ligado? Eu só não quero essas duas. Eu quero ir pra outra caixa. Quero viver outra caixa. E aí, isso traz uma fantasia e um incômodo para as pessoas que ouvem. A fantasia é que eu vou chegar na casa delas e obrigá-las a deixarem ser mulher ou homem. Você é pra receber ordens. Essa é a primeira. Então, assim, isso não existe. Isso não vai acontecer, gente. Pode ficar tranquila, você vai poder continuar fazendo as coisas que vocês devem fazer de mulher ou homem. Ainda não existe um exército, uma milícia paralela. Exatamente. Neste segmento, mas em outros segmentos da sociedade tem sim. Tem. Você pode abrir o Intercept que tá lá. Então, assim, essa é a fantasia. É uma fantasia que não existe. E a outra coisa é que a gente, quando a gente começa a falar sobre isso, é automático que qualquer pessoa comece a se questionar. Porque quando você desmorona uma estrutura que fala, olha só, então, você está muito confortável dentro do seu gênero, mas seu gênero é só uma combinação, a pessoa começa a se questionar se ela realmente se encaixa naquilo ali ou não. Aí começa aquela história, então todo mundo é não binário? Talvez, mas não sei. Sabia que eu tive pensando isso enquanto a Adi falava essa coisa toda do masculino, do feminino, do que dos gostos e assim, as pessoas vão se construindo, né? Homem e mulher vão se construindo. E aí tem a galera da resistência que eu, olha, aplaudo. Mas eu tava pensando nisso, que a gente já vem de quem é cisgênero, né? Vem já de uma desconstrução também de identidade de gênero. Quando as nossas avós só usavam anáguas e faziam determinadas coisas e só podiam ler dentro de boudoir, né, dentro do guarda-roupa. Tinha isso. Isso era ser mulher, né? Aí isso tudo foi... Eu tô falando como mulher cis, tá, ouvinte? E aí isso, com o tempo, hoje em dia, eu me identifico como mulher, mas eu jogo videogame, eu uso calça, saruel, às vezes eu gosto de usar uma cuequinha box, essas coisas. E, de fato, cada vez mais que a gente verbaliza isso, a gente tá ouvindo aqui, né, ouvinte, esse é o seu papel aqui, ouvinte, ouvir. A gente vai explodindo a mente, a gente fica assim, meu Deus, será que?
Aí vem o outro questionamento de Leila, que é: o que é que isso muda na vida dos outros? O fato de eu ser? Tudo e nada. Porra, no final das contas. E é o que a Jana falou, que assim como a língua é uma arena, o gênero também é. A mulheridade também é uma arena. Hoje se disputa a mulheridade com mulheres trans. Né? Muitas mulheres cis não aceitam que mulheres trans existem, porque não aceitam que elas também estão dentro desse universo da mulheridade. Só que é isso, a gente tá falando que gênero é uma construção, e, gente, não tem prova melhor pra dizer que gênero é uma construção do que olhar como a mulheridade mudou durante as décadas. É verdade. Então, assim, nossos homens não ajudaram em nada, exatamente. né? Se fosse biológico, gente... Desculpa aí o ouvinte homem. Mas incomoda porque a gente, desde o primeiro respiro que a gente tem, principalmente quando se nasce XX e quando vem ali no meio das suas perninhas que você é supostamente uma mulher, desde o primeiro respiro, a gente tem uma construção tão forte. Eu digo isso porque a questão do feminino, ela é muito forte, ela é realmente opressora desde o momento em que tu nasce mesmo, ela é muito presente. E você vai crescendo e você vai construindo tudo aquilo dentro de uma expectativa que a sociedade cria no seu útero. Você vai ter filho, você vai crescer, você vai ter filho, você vai casar com um cara e tal... E você vai seguir um certo padrão, você vai usar daqui, tipo, com 13 anos a sua mãe vai começar a te ensinar a se maquiar e não sei o quê, papapá. E você tem toda essa expectativa criada nos seus pais e em você. E de repente vem uma pessoa e te diz assim, cara, na verdade você não precisa ser assim. Tudo isso foi uma pessoa que te impôs. Você já parou pra pensar o que é imposto e o que não é? E isso dá um bug na cabeça. E você não precisa pensar, de verdade. Não é uma coisa que precisa pensar, porque realmente dá uma crise existencial. Mas é uma questão que tudo que você tem, tudo que você... É quase um rolê de Matrix isso daí. É um bagulho. Eu quero perguntar pra vocês, lá vem a pergunta imbecil. De novo, alerta, pergunta imbecil. Quando foi o momento pra vocês que vocês pensaram assim, cara, tá aí... E porque, assim, é muito corajoso isso. É de uma resistência muito grande, falando como humanidade, e é muito corajoso falando como indivíduo. É muito corajoso você parar e falar, olha, o seguinte é esse, eu mesma. É isso aqui, que é isso aqui mesmo, então eu vou... Quando foi? Como foi? E como foi o entorno de vocês? Esse é um assunto bem complicado, assim, porque... Eu fui criada pelo meu pai, tá? Não que meus pais fossem separados, mas meu pai era muito mais velho, era aposentado, minha mãe trabalhava e meu pai ficava em casa me criando e tal. E ele sempre me criou como um gurizinho. Tipo, livre, assim. Eu sempre usava as roupas tranquilamente. E na hora da puberdade, eu dei a engordada, que a mulher dá a engordada, né? Dos 12 anos. E começou a crescer seio. E começou a fazer, tipo, vir em curva. E eu olhava assim, o que é isso? E de repente as pessoas já estavam falando da minha bunda, sabe? Uma coisa assim que pra mim, mas não faz o menor sentido. Eu olhava no espelho e eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Minha mãe explicava, minha mãe fez um papel, assim, super perfeito de mãe, assim, pra explicar essas É isso situações. Que chama disforia, gente? Desculpa a burrice da host. Eu entendi depois de um tempo que sim. Que eu passei por um período da minha adolescência que eu tive distúrbios alimentares. E eu nunca consegui gostar do meu corpo, nunca consegui gostar dessa pessoa cheia de curvas que eu sou. E aí eu comecei a trabalhar numa cafeteria, era social media numa cafeteria, e aí o dono da cafeteria me puxou pro lado e falou assim, cara, eu preciso de uma ajuda, a única pessoa que eu acho que pode me ajudar é tu. Eu acho que eu sou uma pessoa não binária e eu quero comprar roupas. Me ajuda a comprar roupa, quero comprar roupa, pintar unha, quero fazer vários bagulho, me ajuda? Eu, bora! E aí a gente passou uma tarde, assim, em várias lojas, comprando roupa e experimentando várias, tipo, sem ligar pra nenhuma roupa de gênero, assim. Tipo, essa parte é masculina, essa parte é feminina, nada disso. E eu comecei a brincar junto. E aí, no meio dessa brincadeira, eu acho que tem alguma coisa. Eu fiquei 2 dias acordada. 2 dias. Olhando pro teto, assim, tem alguma coisa. Porque até então eu achava que eu era só bissexual. Mas não tinha ainda faltava uma peça do quebra-cabeça, digamos assim. E aí eu comecei a experimentar, fui pedindo pra galera usar pronome masculino,
fui experimentando algumas coisas. Os pronomes você usou como roupas também. Exatamente. Eu experimentei bastante os pronomes porque eu sabia que eu tinha liberdade com alguns amigos meus, assim, pra experimentar, pra virar e dizer assim, cara, é isso, só que, tipo, eu tô realmente me descobrindo e eu quero tua ajuda. Foi basicamente isso que eu fiz com os meus amigos, eu quero a tua ajuda. Se tu quiser me ajudar, beleza, se não quiser me ajudar, é nóis, partiu, isso aí. E eu tive muita ajuda dos meus amigos, muito apoio dos meus amigos, né? Desde o momento da descoberta, em que eu pedi para usarem o pronome masculino, porque na minha cabeça era o que fazia sentido, depois já não fez mais sentido. Eu pedi o pronome neutro e a galera começou a usar o pronome neutro. Às vezes escapa o pronome feminino e às vezes eu escapo o pronome feminino, assim, porque realmente é muito recente para mim e tem sido uma troca muito confusa. Eu tenho um filho de 3 anos de idade, que eu tive com a minha ex-namorada, e ele me chama de mãe, né? Ele me chama sempre com pronome feminino, e ele é muito novinho, né? Eu tenho ensinado ele o pronome neutro e tudo mais, mas eu tenho tentado não confundir a cabeça dele, eu tenho tentado ir um pouquinho devagar. Então, às vezes eu confundo, né? Quando eu vou falar com as pessoas. A minha mãe tem 60 anos, e a minha mãe é uma pessoa super aberta, super tranquila, ela não consegue falar o pronome neutro a minha mãe é PCD, ela tem um problema mesmo, né, ela tem uma deficiência, e minha mãe é autista, então é uma dificuldade maior para ela aprender, mas é um aprendizado, assim, contínuo. E no final das contas, eu vejo que todo mundo entendeu que não é que, tipo assim, meu Deus, agora é uma pessoa totalmente diferente da pessoa que eu tava conversando antes. Na verdade, não. Eu simplesmente sou mais eu, me impus muito mais como eu, e sou o tempo inteiro eu. E se sente mais confortável? Eu me sinto mais confortável, muito mais confortável. Inclusive quando eu estou usando roupas que são ditas femininas. Isso foi uma coisa que mudou também. Antes, quando eu usava roupas femininas, eu me sentia interpretando o personagem. Eu já trabalhei 5 anos em TV, em jornalismo de TV, então eu tinha que usar blazer, o cabelo não era colorido, sabe? Todo aquele jeito de telejornalista. E eu sempre senti que eu estava interpretando o personagem. Eu era um personagem, agora uma mulher, e chegava em casa e era outra pessoa. E agora não. Agora, até quando eu uso as roupas mais femininas, eu uso as roupas que eu quero, e eu continuo sendo dentro do meu gênero. Com as minhas coisas, eu sou eu, e mais confortável para ser feminina, masculina, nenhum dos dois, os dois ao mesmo tempo. Tanto faz, não me interessa. Roupa é roupa. Se eu estiver me sentindo uma pessoa bonita, uma pessoa gostosa, e que as pessoas vão olhar na rua e vão dizer, namoraria? Tá ótimo. Beth Faria. Beth Faria, isso aí. Falar em Beth. Beta. Exatamente. E aí? Então, assim, eu acho essa pergunta capciosa por alguns motivos. Perguntar pra mim quando eu me entendi uma pessoa não binária tem o mesmo valor que aquela brincadeira que eu fiz agora há pouco, que é perguntar pra você quando você se tornou uma mulher. Não que seja uma coisa errada, tá? Porque é óbvio que a gente tá aqui pensando junto, mas assim, é a mesma coisa porque não existe um sentimento dentro da pessoa que faz ela ser aquilo ou aquilo outro. Assim, a gente é uma mistura de biologia com cultura, com quem a gente viveu, com as experiências que a gente teve, e isso tudo resulta em alguma coisa que hoje eu chamo de beta, que é essa pessoa que é o resultado da minha vida, né? Hoje eu me entendo como uma pessoa não binária por vários motivos. Primeiro, que eu entendi que durante a minha vida toda eu construí uma imagem masculina com medo do trauma de ser uma pessoa LGBT. E isso tudo me fez me esconder de trás de algo que eu sentia que era mais seguro pra mim. Então eu entendi que se eu performasse uma masculinidade exacerbada, eu ia me defender e ia conseguir ficar viva. Então isso, o processo de tentar tirar isso de mim também me trouxe esse entendimento de ser uma pessoa não binária. Mas também, ser uma pessoa não binária também tem, e aí aqui muita gente vai me matar pra falar isso, mas assim, também tem um viés político. Político no sentido de afirmação, de eu querer trazer esse questionamento, tanto pra mim, e eu sinto que quando eu me coloco nessa posição, eu me questiono o tempo inteiro de quem é essa pessoa, e também trago esse questionamento para os outros.
Porque, por exemplo, todo esse processo, eu comecei a ter um pouco de problema com a minha barba. Porque a barba é um ícone muito masculino. A barba é uma coisa que, assim, eu posso estar de maquiagem, unha, vestido, eu posso estar com tudo, mas a pessoa vai ver a minha barba e vai me chamar de homem. Já tive muito problema com isso, hoje tenho um pouco menos, ainda quero tirar, mas tenho um monte de problema de pele que eu não posso fazer isso por enquanto, e então não consegui fazer. Mas também comecei a pensar se eu também não estava querendo, de uma outra forma, ter a tal da passabilidade. Né? É que verdade. É, tipo assim, eu quero que as pessoas me olhem e não fiquem ou na dúvida ou também não me tratem no masculino. Então tudo isso gera uma pressão em cima da pessoa, que é uma coisa que faz a gente questionar mais ainda o gênero. Faz questionar por que com tantos ícones no meu corpo, com tantos sinais femininos, as pessoas ainda me tratam no masculino. Por quê? Porque existe uma ideia essencialista de gênero. O que isso quer dizer? Que lá no fundo existe uma grande verdade a ser descoberta sobre o seu sexo ou seu gênero. Que é aquela história do tipo assim, eu peguei a travesti, eu só descobri depois que era travesti, porque aí eu descobri que ela era, entre aspas, homem. Então sempre tem essa ideia do tipo, a pessoa trans, na verdade, ela na biologia ela é tal coisa, mas ela se identifica como outra. Então sempre tem uma diminuição da identidade perante ao sexo biológico, né? E aí isso tudo cria essa questão do tipo, eu não tenho um cérebro não binário, eu não tenho um gene lá dentro de mim que fala que eu sou uma pessoa não binária. Como nenhuma outra pessoa tem um gene que mostra que você gosta de boneca. Como não tem um gene que gosta de frescobol, sei lá. Então, assim, são coisas construídas que a gente está o tempo inteiro questionando para ver se isso é realidade ou não. Então, assim, essa é a minha história, só que aí é uma coisa assim, muita gente... Eu hoje em dia falo muito dessa minha história online, porque eu percebo que muitas pessoas estão nesse processo de começar a se questionar. A gente tem uma juventude muito forte se questionando o tempo inteiro. E aí é aquilo que fala, agora todas as crianças são trans, agora todas não sei o que. Não é, as crianças só estão agora começando a ter uma outra visão das coisas. Agora toda mulher quer votar. Então, exatamente. Eu tô comentando isso porque, assim, vou fazer uma previsão aqui, um rajadão. Eu acho que não binárias serão sufragistas do futuro. Porque é um questionamento. Eu vou sair deste episódio pensando assim, caralho, eu vou olhar cada elemento desta casa e pensar assim, meu Deus, a minha mente explodiu, eu tô vendo que eu estou sendo colocada desde pequenininha numa caixa, que é uma construção social, que é o meu gênero. E quando você perguntou, né, brincando, Leila, quando você descobriu mulher, é meio que isso? Eu vou te falar que quando eu me percebi mais mulher na minha vida, Beta foi publicitária também, ou ainda foi quando eu trabalhei em agência grande, e que eu entendi o meu lugar, que era sempre ruim. Era um lugar que eu tinha que ficar calada, era um lugar que o cara podia roubar a minha ideia na minha cara, repetir o que eu falei e tal. Essas pequenas coisas assim, e que quando eu fui trabalhar numa agência fora do Brasil, que tem a cultura menos machista do que a daqui, quando a coisa mais louca que eu percebi foi que eu tava trabalhando melhor, me sentindo mais confortável comigo, quando eu não lembrava, e eu falei isso pra vários amigos, povo, como que é trabalhar em Nova York? Cara, é muito legal, nem lembro que eu sou mulher. Foi um rolê que explodiu minha mente quando você falou. Isso é um rolê que é muito real, porque quando a gente... É bem isso que eu tava falando. Quando eu me descobri mulher, quando eu comecei a ver que, na verdade, o meu corpo é feminino, que, na verdade, as coisas que eu ia sofrer eram diferentes, durante muito tempo, eu achei que era até mesmo um machismo dentro de mim, assim. Então, eu lutei muito pra ser ouvide. Eu lutei muito pra ser ouvide. Eu era aquela menina do fundo da sala de aula que quando alguém falava alguma coisa que estava errada, dava um surto e não, porque não é isso, que não sei o quê. Eu era a lacradora, o início da lacradora, né? Porque eu sou velha. Eu era nesse sentido, porque as pessoas já não me ouviam mais. Já era muito diferente, a questão era muito diferente. E quando a gente nasce como mulher e a gente tem uma opinião muito forte, a gente se posiciona de uma forma muito forte, a gente tem bastante conhecimento e bastante... Eu acho que a Jana é uma das pessoas que pode confirmar isso, porque dentro da academia é uma coisa muito, muito comum. A gente começa a compreender o papel que cada um tem na sociedade. E isso é muito bizarro, porque quando você nasce mulher,
o papel que a gente tem é um papel tão silencioso e tão abusivo, tão de estar ali o tempo inteiro à mercê de uma outra pessoa, de um outro gênero, é bizarro. E quando a gente tá dentro do movimento feminista, que é a minha base, que sempre foi a minha base, movimento feminista, a gente sempre falou em desconstruir os papéis de gênero. E passa por isso também. É a desconstrução do papel de gênero. A não binaridade também é a desconstrução do papel de gênero. A gente não tem obrigação de fazer esse papel, de estar ali, de que nem a Leila diz, de lembrar o tempo inteiro que a gente é mulher. Isso é uma coisa que a gente não precisa fazer, sabe? Isso não é necessário. É livre quando a gente não pensa no nosso gênero como um peso. E isso a nossa sociedade, ela impõe de uma forma tão cruel que o peso se torna insuportável. E pra mim, quando eu comecei a questionar, eu pensei muito, será que eu não estou sucumbindo a esse peso do papel feminino? Será que eu não estou simplesmente querendo negar esse peso todo e indo para um outro caminho? Isso foi uma reflexão que eu tive durante muito tempo, até eu compreender que não, eu simplesmente compreendia o lugar que eu vinha e estou quebrando a feminilidade aos poucos, à medida em que eu também vou vendo os outros contextos da minha vida, assim. Então, quando a gente fala de não-binariedade, ele também, além de ser uma coisa coletiva, ele é uma questão individual. Que a gente também, quando a gente vai se questionar os nossos papéis, se a gente não tá querendo se livrar de um peso, de um papel de gênero que a gente não quer, porque esse peso é muito pesado. Então, você vai se questionar, Leila, você vai questionar, isso é óbvio, você vai questionar o que é construído, o que é teu, o que foi imposto, o que não foi. Mas é sempre bom a gente manter essa reflexão. Será que eu não tô saindo dessa caixa porque ela é muito pesada para eu carregar? Será que eu tô querendo para uma coisa que parece ser mais leve e tô querendo idealizar isso como uma coisa mais leve e na verdade não é, porque é uma coisa extremamente pesada e da mesma como todos os gêneros é uma caixa pesada a se carregar? Tu tá entendendo, ouvinte burro, como a não-binaridade é uma discussão que ajuda, meu Deus, é uma das discussões que mais ajuda a sociedade. Eu quero descer um degrau, assim, no buraco da minhoca, que é o seguinte. Isso que a Adi tá falando é tão fundamental, porque assim, dentro do movimento feminista, existem vários movimentos feministas, né? E existem muitas vertentes do movimento feminista que são veementemente contra pessoas trans e trans não binárias e binárias. E aí, esse pensamento está muito fundamentado nisso que a Adi acabou de falar, que é, primeiro, eu sou uma pessoa não binária, a Adi é uma pessoa não binária. Temos a mesma história? Definitivamente não temos. Qualquer outra pessoa não binária que entrar aqui também não vai ter a mesma história. A gente tem construções completamente diferentes, a gente passa por famílias diferentes, a gente passa por vivências diferentes. Eu fui uma pessoa que foi socializada como um menino. E todas as questões e necessidades, expectativas de um homem foram colocadas em cima de mim. Então, isso óbvio que vai construir um pedaço de quem eu sou hoje. Isso não muda nada. O fato de que eu sou uma pessoa não binária. Da mesma forma como a Adi é a mesma coisa. Ela foi socializada como uma mulher, mas também vai trazer isso para dentro do universo dela, do que ela entende como uma pessoa não binária. Aí vem muito esse papo, assim, de pessoas trans, na verdade, estão tentando fugir através do trauma. Elas estão tentando fugir do seu próprio gênero para construir uma outra coisa, como se fosse possível elas no dia seguinte acordarem falando sou uma pessoa não binária e acabou a opressão no mundo. Não é bem assim que funciona, né? Então, assim, spoiler. Vamos continuar... spoiler. Não funciona assim. Não é assim que funciona. Opressão é uma coisa estrutural, é óbvio que existe uma materialidade de como a gente vai ser lido na sociedade e como isso vai acontecer também. Só que isso tudo não quer dizer, e nada disso invalida, a gente se entender como uma pessoa não binária. Porque ao mesmo tempo que a gente está individualmente se entendendo, se construindo esse gênero, a gente também está construindo e tá questionando todos aqueles outros lugares que a gente foi colocado durante a vida, né? Então, assim, e aí aquilo, mas isso é a partir do trauma ou a partir... Aí, de novo, aquele discurso essencialista. Você, na verdade, é isso de verdade ou você está fazendo isso por trauma?
Queridos, trauma faz parte da vida, a gente se constrói a partir do trauma também, né? E não há também nenhum demérito nisso. Desculpa, Beto. Fala, Jana, pode falar. Puxando um pouco o gancho do que você está falando, acho que esse discurso traz também por trás a questão do natural. Exatamente. Que vai se atrelado diretamente à questão do biológico. E que depois aparece na língua como... sempre foi assim. Então, essa questão do natural fica sempre permeando essa conversa, né? Então, e aí sempre se vai para a questão do sexo biológico, enfim. Eu quero até jogar uma bola para a Jana, que é o seguinte: qualquer coisa acadêmica, científica, a gente tem, assim, eu acho que as pessoas normalmente entendem como se a ciência fosse a revelação de uma verdade, né? Assim, parece que assim, existe um livro sagrado, escondido, com todas as fórmulas físicas, todas as linguagens, todos os números matemáticos. Isso está escondido e a gente está desencavando aos poucos, assim, durante a vida. E não é bem assim. A ciência, como a gente falou, a ciência é uma construção. A linguagem também é. E assim, é difícil, eu acho que explicar isso. E difícil porque como não partir desse pensamento para falar que a linguagem é uma coisa viva? Como discutir isso sem entender, antes de tudo, que calma aí, a gente não está passando por uma coisa natural, essencial, sabe? A fala também é uma construção, é um monte de coisa que a gente faz, um malabarismo que a gente faz com a garganta, com a língua, com a boca, com o lábio, para fazer som. Eu imagino assim, a quantidade de mensagens que você não deve receber, Jana, falando sobre esse assunto, e às vezes parece que não dá nem para defender o assunto sem entrar nisso um pouco, né? Eu vejo, por exemplo, eu estava lembrando, você estava falando do masculino genérico, vejam que a minha contribuição ela fica realmente muito restrita à questão da língua, né, gente? Assim, a questão do masculino genérico, é muito comum que as pessoas me digam assim, mas é porque essas outras formas são as formas da língua. Como se essas formas da língua que as pessoas estão dizendo, exemplo, masculino genérico, usar todos, né, por exemplo, não todas ou todes, é como se isso brotasse numa árvore, sabe? A árvore tá lá, ploc, brotou o masculino genérico. Então é muito difícil para as pessoas entender justamente nesse sentido da prática social, dessa manifestação que se altera ao longo do tempo a partir das manifestações da sociedade, porque língua e sociedade têm uma relação ali fundamental. Não necessariamente determinista, isso vai aparecer nas discussões de linguagem e ciência, desde sempre, se é ou não determinista e tal. O objetivo aqui não é falar disso, mas as pessoas acham que é isso, aquilo lá brotou ali. E elas se incomodam quando eu digo, então, gente, para algumas coisas não é bem assim. O caso do masculino genérico, por exemplo, tem alguns estudos super interessantes que vão olhar historicamente para gramáticas. Tem um estudo do inglês que faz isso. Eu sempre falo desse estudo, são alguns, na verdade. E um deles, ela olha para gramáticas do século XVII, XVIII, XIX, tem até gramática do século XX, que tristeza, que tá lá dizendo, vai colocar algumas regras, vai falar sobre o feminino e o masculino e vai dizer, não, a gente usa o masculino primeiro porque o homem é mais importante do que a mulher. Mas não parece. Ou porque o rei é o que importa, então, portanto, importa o masculino. E é interessante porque as pessoas... não, mas isso é há muito tempo. Não, gente, mas isso reverbera no presente. Porque você tem que pensar que o gramático, ele é o cara que está legislando sobre a língua, vou dizer nesses termos. Foi dado a ele esse poder, de alguma forma. E aí, para algumas coisas, ele está fazendo uma leitura de sociedade. E a partir dessa leitura de sociedade, que ele está considerando, vou colocar entre muitas aspas aqui, como natural, porque é o comum, o corrente na sociedade, como o correto. E aí ele transporta isso para a língua, como no caso do masculino genérico, tem alguns estudos que mostram isso para algumas línguas. Não estou dizendo que é para todas, tá? Porque tem quem faça discussão olhando para uma questão estrutural, ainda que eu acho que essas explicações são um pouco falhas. Tem vários pesquisadores, tem Guilherme Meder, tem vários pesquisadores que vão olhar para isso com outros olhos. Mas... tô dando o exemplo do Guilherme Meder, porque ele foi um estudioso do masculino genérico no Brasil. Ele fez uma tese, ou uma dissertação, não me lembro mais, muito interessante sobre o masculino genérico. E ele cavuca essas coisas. Então, eu acho que as pessoas atribuem essa naturalidade, porque não é uma coisa que elas estão vendo em transformação naquele momento. Então, elas acham que é daquele jeito. Mas acho também que tem uma outra questão, que talvez linke com o que vocês estavam falando, né? É uma mexida
na sociedade, né? É uma mexida nos indivíduos. A língua é um lugar de... Acho que foi o professor Borba quem disse isso em algum artigo. Se não me falha a memória, hein? Talvez possa ser só uma imaginação minha aqui. A língua é um lugar de... não rigidez, mas de... Como se fosse de segurança, um porto seguro. As pessoas estão usando ali aquele negócio e tal, pode ter dúvida sobre um monte de coisa e tal, mas aquilo ali que ela tá vendo, ou que ela idealizou, que é algo que tá ali, aquilo não muda. Aquilo é meu, eu uso, eu sei como é. Aí, de repente, tem uma transformação que a pessoa não necessariamente reconhece, e nesse caso é uma transformação que tem a ver com mudanças ou não mudanças, mas com manifestações da sociedade que reverberam na língua. E aí a pessoa, ela fica toda, opa, peraí, para o bonde, porque eu não tô entendendo nada, então, portanto, não devia ter. É tudo sobre ter controle, né? Que é uma questão psicológica, né? E aí eu acho importante, então, a gente voltar para esse lugar do poder, né? De um entendimento de sociedade que reverbera na língua e de um entendimento do que é esse natural, do quanto isso se refere ao biológico, do quanto isso se refere a um estado de coisas que eu reconheço como possível, e aí a gente atribui a isso uma característica de naturalidade, né? Porque é algo que eu reconheço e entendo, e isso vai aparecer de novo, né? Nas diferentes... no entendimento que as pessoas têm de conformidade ou não com o gênero, então o que é natural ou não, e isso também vai aparecer na língua, né? Isso é natural, é redundante dizer todas. Caguei, masculino genérico mesmo é uma discussão das feministas da década de 60 e 70, um negócio assim. This episode is brought to you by Dogfish Head Craft Brewery. The Grateful Dead and Dogfish Head have gotten the band back together with the release of Grateful Dead Juicy Pale Ale, a light-bodied pale ale brewed with sustainable Kernza grains, granola, and heaps of good karma for a refreshing brew that's music to your taste buds. Available nationwide. Visit dogfish.com to find Grateful Dead Juicy Pale Ale in your neck of the woods. Dogfish Head Craft Brewery is located in Milton, Delaware. Please drink responsibly. Running a business comes with a lot of what-ifs. But luckily, there's a simple answer to them. Shopify. It's the commerce platform behind millions of businesses, including Thrive Cosmetics and Momofuku. And it'll help you with everything you need. From website design and marketing to boosting sales and expanding operations, Shopify can get the job done and make your dream a reality. Turn those what-ifs into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. Desde a década de 60 as linguistas feministas estão falando. Na verdade, antes disso tem gente, mas sabe? Que é algo antigo que se fala e que agora ressurge, como bem disse a Beta, por conta do neutro genérico. Eu mesmo usei o neutro genérico durante um tempão no canal. Aí eu decidi trazer todas, todes e todos, tudo misturado. As pessoas continuam odiando. Caguei se é isso que faz você sair do meu canal, né? Boa noite. Boa noite, sabe? Sucesso. Isso diz muito mais sobre a sua postura sobre a vida, e isso é um lugar comum horroroso, mas é verdade. Isso diz muito mais sobre a sua postura sobre a vida e a perpetuação de uma ignorância do que sobre mim. Eu não tô dizendo isso pra dizer que eu sou um alecrim dourado, maravilhoso, inteligente pra caralho. Não é isso não, viu, gente? É pra dizer que quando você para de dar o play no meu vídeo, porque há, sei lá, pelo menos 3 anos eu uso todes, meu amigo, aquelas coisas que eu tô discutindo ali e que não necessariamente tem a ver com o genérico ou com a linguagem neutra, veja, quem perde é você, que não vai discutir aquilo comigo e com a comunidade da qual eu faço parte. E isso, pra mim, é um posicionamento político. É a minha existência política no mundo, né? Assim, somos seres políticos. Quando eu faço essa escolha, eu brinquei um dia participando de um evento, falei que eu era linguista ativista. É por isso, porque é uma escolha. É uma escolha. E quando a pessoa escolhe não me acompanhar, não sou eu só que estou sendo política, ela também está. Não sou eu que estou sendo ideológica apenas, ela também está. A ideologia não está só naquilo que você não gosta, está naquilo que você faz também. E eu acho bem engraçado que esse discurso vem da galera da direita, super apoia empreendedorismo e tal, mas eu acho que a galera... Faltou alguns cursos de empreendedorismo, que é o seguinte, você tem que sair da sua zona de conforto para que você possa seguir, entendeu? Mude o seu mindset, aprenda mais sobre a vida, saia da sua zona de conforto, seja um empreendedor, aprenda a linguagem neutra e respeite as pessoas. Isso, eu amei esse momento Partido Novo.
Mas é verdade. Se você fala mindset, você, é como diz o ditado, você se manque. Até porque se você já tá metendo estrangeirismo na língua, botar um E não é tão difícil. Nossa, né? Se alguém então, reclamar, assim, se vier ouvinte reclamar... Chama a ligação de coma, vem encher meu saco e falar de gênero neutro. Vier reclamar com gênero neutro, eu vou printar, eu vou criar um Tumblr, não sei nem se ainda tem, pra te expor, porque você fala mindset. Isso que a Jana falou, gente, assim, eu tava vendo, aliás, leiam o livro Transfeminismo. Se você quiser saber mais sobre isso, leia um livro maravilhoso, que é da coleção da Djamila Ribeiro, que foi escrito pela professora Letícia Nascimento. É um livrinho deste tamanho que vai falar sobre a visão do transfeminismo, sobre a questão de gênero e tudo mais. Assim, é super fácil de entender. Se você quiser entender sobre isso, aí vai falar um pouco sobre isso. E também dentro tem a questão de não-binariedade. Eu estava vendo uma aula da professora Letícia esses dias, e ela estava citando Judith Butler, que basicamente é uma das pessoas que mais trouxe essa discussão. Inclusive foi agredida quando veio no Brasil recentemente, porque existe toda uma questão que a gente sabe que a pessoa que não segue a Jana, porque ela fala todos, é porque tem todo um fio que ela está conectada de desinformação e de loucura, de estão querendo acabar com a pureza das nossas crianças, estuprar crianças em banheiros, precisamos pedofilia, etc. Tudo por causa de um erro, né? Uma grande loucura. Mas ela estava citando a Judith Butler, e a Butler fala exatamente sobre performatividade de gênero, que é, assim, a gente tem uma diferença que é uma construção. Para a gente construir uma casa, a gente parte de um solo. Esse solo tem que existir. Ele tem que ter alguma coisa que vem antes. Então, se eu quiser construir alguma coisa, eu vou ter que botar um tijolo em cima daquele solo e até então construir uma casa. E Judith, ela vai falar... Judith, com maior intimidade. Juju vai falar de performatividade de gênero. Ela fala que não existe nada fora da ação. Não existe nada fora da língua. A gente só existe a partir do momento que a gente está se construindo agora. Que a gente está falando agora. Então a língua é importantíssima para a gente construir isso. Porque toda vez que a gente fala todos, toda vez que a gente fala todos e só tem mulheres e um homem, toda vez que a gente está construindo uma língua que é exclusiva, a gente está construindo uma sociedade que também é excludente. Isso da maioria, né, do recinto. Eu tô usando todes quando... Porque eu acho injusto falar... mas isso antes de conviver com não-binários, tá? O todes, eu venho da época do MIGS, porque justamente como mulher... Desde toda menina já deve ter feito essa pergunta pro professor de português, né? Por que a gente fala masculino genérico? Porque aí o professor vai dar algum migué. Mas enfim, quando surgiu o negócio de todes, eu fiquei... Olha! É um jeito simpático de falar qualquer gênero. E ouvinte, você viu? Em nenhum momento aqui a gente falou de transar, de sexo, não é? de putaria. Até porque estamos aqui na seca. Então, se quiserem, DM tá aberto. E eu quero dizer que este é o primeiro... Pra fazer um relato? Não, este é o primeiro episódio do Hoje Tem que não tem putaria. Olha só. E vai falar logo de gênero. Mande para o seu tio de putaria. Mande o seu tio conservador. Caretas, hein? Pelo amor de Deus, a gente é careta demais. A gente é bem careta. Ou seja, porque se a gente for falar sobre isso, quando a gente se assume uma pessoa não binária, as pessoas somem, as pessoas desaparecem. O Tinder, ele fica a ver moscas, né? Tem isso também. É outro xingamento da comunidade LGBTQIA+. Não é porque eu sou uma pessoa não binária que eu deixo de ser uma pessoa gostosa. É sobre isso. Continuo sendo uma pessoa grandíssima, gostosa. Já dizia a sigla, a gente não tá aqui pra pouco, porque a LGBT queria mais. Queria mais. Mas já se entregou assim? Olha, gente, eu vou agradecer. Eu achei um final fabuloso, maravilhoso. Pronto, tua putaria aí, ó. Vou deixar você, ouvinte, com a reflexão. Essas reflexões foram maravilhosas. Acho que foi o episódio que mais minha mente abriu e explodiu. O episódio mais 18 é só pros apoiadores. Depois o episódio 18 mais a gente já fez e era sobre air fryer. Era sobre air fryer, eletrodoméstico, coisa que adulto gosta. E vou agradecer minhas convidadas. Ai, já sai mais natural, tá vendo, Adi? Olha, guria, como uma conversa... Eu tinha dito pra Adi, como eu falava assim, olha, vai com calma, me tenha paciência, porque pra mim é novo. Essa Sheila, posso fazer um parênteses? Por favor. Importante?
Se você quiser falar com uma pessoa que você não sabe qual é o gênero dela, número 1, pergunte. Ela não vai ficar chateada. Número 2, se você errar, é melhor você falar assim, por exemplo, tô falando com o Ad, aí eu vou lá e chamo ela. Eu não preciso ficar, ai, desculpa, é porque, olha, na verdade eu tô tentando, não sei o quê. Calma, gente, é só corrigir. Ele continua a frase, acabou. Não binários não vão cancelar você. Ninguém vai cancelar. Gente, não crie uma festa ou um desespero em cima do erro. A gente sabe que está tentando acertar, corrige e continua. E segue o posso complementar? Por favor, por favor. Acho fundamental isso, porque tem a ver, gente, com o entendimento de língua como algo que acontece online, ali no espontâneo. Se você é uma pessoa LGBTQIA+, fóbica, você vai escolher não usar outras formas. Isso vai estar marcado na conversa. Isso vai ser visto, lido como uma violência. Porque você faz essa escolha ali, ó. Entendeu? É como você ter, por exemplo, uma mulher trans, e só tô colocando trans aqui na frente para dar esse exemplo, e você escolher chamá-la pelo nome do nascimento, por exemplo, né? De quando veio ao mundo. Então, isso é uma marcação de violência. Isso é uma coisa. As interações face a face, elas têm outras 1000 coisas acontecendo ao mesmo tempo. Você está fazendo uma série de leituras enquanto conversa com alguém face a face. Essa é uma área da linguística muito interessante. Você está lendo o olhar, o rosto, as mãos, os gestos, tudo. Prosódia, para onde está olhando, como está conversando. São muitos os elementos combinados que a gente presta atenção muito rapidamente, o tempo todo, enquanto a gente conversa com alguém. E, portanto, se você é alguém que não é LGBTQIA+ fóbica, ou se nem sabe o que é isso, não faz parte desses ambientes, não sabe, mas é uma pessoa respeitosa, né? Respeita o outro, mas não sabe a outra e outre, não sabe o que fazer, veja, isso vai aparecer na sua fala de alguma forma, e os mal entendidos, eles se resolvem, podem se resolver, não necessariamente todos, claro, porque língua também é mal entendido, mas também podem se resolver na interação. É isso que a Beta falou, se resolve ali na interação. Eu sei que as pessoas ficam cheias de dedos, porque elas não querem demonstrar um preconceito, porque elas têm medo de ser rotuladas como preconceituosas. A não ser aquele que quer ser rotulado, porque é um conservador, extrema-direita, entendeu? Exatamente. Saúde, querida. Se não for esse o caso, veja, as pessoas elas não querem ser rotuladas de preconceituosas, isso interfere na maneira como elas interagem umas com as outras, elas ficam ali, às vezes, se segurando, ou então ficam cheias de dedos, tudo bem se for o seu jeitinho. Mas em não sendo, você pergunta e bola pra frente. Isso pode não ser óbvio, porque talvez você não conheça a pessoa, não tenha intimidade, e isso muda a interação face a face, aquilo que você se sente no direito de perguntar pro outro. Mas leia os sinais da conversa do jeito que você faz em todas as conversas, sem perceber. Então, não é pra achar que é a ditadura do comportamento, agora eu não posso mais nem conversar com as pessoas. Gente, não se trata disso. A gente já faz isso o tempo inteiro. Exatamente. Quando a gente tá aqui conversando, por exemplo, agora tá eu e Leila conversando aqui num trabalho, numa gravação do Hoje Tem. A gente já está se portando de uma forma diferente, a gente já está se relacionando entre nós de uma forma diferente do que a gente faz no particular. Somos amigas e ali a gente fica falando de outra forma. Dependendo da pessoa com quem a gente fala, a gente já cuida o que a gente vai falar. Dependendo do espaço onde a gente tá, a gente já cuida do que a gente vai falar. Não é um cuidado a mais, é um cuidado com a outra pessoa. Simples. Você não chama Leila, o nome da Leila não é Leila. Você chama a Leila pelo nome dela? Ninguém conhece a Leila pelo nome dela. O apelido dela é Leila. Ponto. E as pessoas respeitam. Só que se fosse uma mulher trans, com toda certeza, não iriam querer respeitar. Porque não é o nome que está ali na certidão de nascimento. Mas você já consegue respeitar o apelido que a pessoa prefere ser chamada. Então, tipo assim, se é esse o mindset que você precisa ter pra respeitar o nome social, mano... Cocrie o seu respeito. Vai, entendeu? Não me interessa como que você vai fazer esse mindset, mas, meu amigo, só faz o mindset, entendeu? AD Partido Novo confirmado, 2022. Tô pavimentando o meu caminho, né? Eu
percebi que de uns tempos pra cá as pessoas passaram a identificar nas redes sociais os pronomes com que gostaria de ser chamados. No começo eu fiquei assim, por que essa pessoa tá falando isso? Isso é tão óbvio. Porque eu era uma pessoa, né, com a visão de cabresto binário. Então eu ficava assim, claro que é ele dele. E claro que é ela dela. Eu não entendia. Aí, depois fui me aprofundando, mas eu achava que era uma coisa somente transbinário. Hoje eu trabalho numa empresa que todo mundo que vai falar para o time todo do Global, vai palestrar, vai fazer apresentação, eu acho muito bonitinho. Até quem é cis. Porque é um hábito. Então, assim, olá, eu sou a Leila, eu, sei lá, trabalho no marketing, vocês podem me chamar pelo pronome ela e dela. E todo mundo, eu acho muito fofo, porque aí eu comecei a realizar, entendeu? Que é uma prática que eu normalizo pra mim, e no LinkedIn o povo, tudo bem que o LinkedIn é uma rede tóxica, mas todo mundo lá tá tentando impressionar, mas no geral, eu comecei a prestar atenção que os meus amigos héteros, cis, binários, nas redes sociais, começaram a usar isso também, entendeu? Eu fiquei, normaliza pra todo mundo. Isso não é uma estrutura nova, Leila, porque a gente sempre usou do tipo assim, olha, meu nome é tal, mas pode me chamar de tal. A gente sempre usou essa estrutura. É verdade. Né? Essa coisa do pronome é só uma outra coisa que a gente tá ali setando a comunicação. Né? Mas sempre falou, olha, meu nome é tal, mas olha, pode me chamar de tal coisa que eu me sinto melhor. Sempre, sem envolver gênero. Só que é isso, quando a gente coloca o gênero, aí gênero conecta uma questão política, que conecta uma questão de posicionamento, que conecta, não vou fazer isso porque é um absurdo. Mas é isso, é tão natural, é tão, sabe? E a outra, se a pessoa não falar, é só perguntar, gente, tá tudo bem, entendeu? O resumo, ouvinte, é esse. O que não binariedade contribui para a sociedade? Muito. O que não binariedade tira da sociedade, tira empregos, tira alimento do prato? Não tira. Não, então você começa. Bolsonaro. Você. Não. E será? Qual é o pronome dele? Qual é o pronome dele? Filho da. Bom, ouvinte, eu vou agradecer meus convidados. Agora sim, vou agradecer. Que programa massa! Foi o programa mais casto do nosso feed. Não falamos de putaria, de nada relacionado a pepeca, pipis. Eu ia falar um outro nome mais baixo, mas eu lembro que eu sou um exclusivo Spotify agora. Então, quero agradecer vocês, os ouvintes que quiserem conhecer mais de nossos convidados, é só clicar, todo mundo tagueado aqui, e eu gostaria de saber se vocês querem divulgar seus trabalhos, seus canais, seus projetos. Gente, pra mim é @betafala em todos os lugares, é isso aí, me manda DM, um pix se quiser, tá tudo ótimo. Os melhores rios. É isso. Graças. Eu amo. Mandar um pix faz bem, né? Bom, você me encontra no @ad_ferrer no Twitter e no Instagram. Eu também tô na bancada do Midcast Política. Também na bancada do Jornal do Absurdo lá na Twitch do Normose. E agora vai sair um projeto muito massa pra quem curte emocore e pop punk. Então fiquem de olho que vai ser legal. Amiga, vai ser muito legal. Eu sei, eu tô vendo todo empolgado. Bom, eu sou Jana Viscardi, tenho um canal no YouTube, contribuo para eu bater 100 mil pessoas acompanhando, gente. É impressionante o quanto, assim, as coisas mais horrorosas vão sendo compartilhadas e essas pessoas têm milhões de seguidores. Eu tô há um ano tentando atingir esse 100k. Vamos fechar, ouvinte? Vamos fechar, ouvinte, aí, esse 100k? Porra, ouvinte, tu sabe. Olha, Jana, eu queria dizer que você brilhou aqui, porque o meu ouvinte, eles já sabem que eles são burros, eles se identificam como burros. Isso também é uma coisa que eu queria trazer pra cá. E qualquer informaçãozinha que você fala, assim, oração subordinada, qualquer coisinha, os bichinhos ficam tão felizes. E hoje, Jana deu uma aula exponencial aqui para todos nós. Então, quero agradecer mais uma vez por isso também, Jana. Então, ouvinte burro, vai lá e segue. Pelo amor de Deus. Nas outras redes eu sou Jana Viscardi também. E só no Instagram que eu sou Janaísa, com S. Mas estamos aí nessas redes todas, eu ofereço cursos, venho fazer meus cursos, porque é um lugar onde eu consigo ganhar dinheiro, né, gente? Porque falando do jeito que eu falo, as coisas que eu falo no canal, não vai ser os Não, mas calma aí, vamos tratar esse mindset. Vamos trocar esse mindset e virar essa chave. Vamos trocar esse mindset aí. Vamos cocriar riqueza. Vamos... Tá faltando, gente, chamar mais essa pub. Não, agora entendeu? Com 100k já vai bater o 100k, Jana. Depois desse episódio você vai bater 100k. Gente, eu não quero aqui fazer o
como é que é? A fã. Mas assim, canal da Jana, gente, fala sobre milhões de coisas e por favor, vai assistir. Porque é assim, um abraço na sua alma. É, sabe? não é? Eu tô saindo... Entre uma live do Bolsonaro e outra, é um negócio que você pode ali parar uns 5 minutos e assistir pra voltar à sanidade. Exato. Eu tô me sentindo inteligente. O que não é uma realidade. Eu tô saindo daqui, meu Deus, eu vou dormir mais inteligente hoje. Eu acho que o ouvinte também. Ouvinte, eu vou te agradecer, você já sabe. Se você não sabe, eu sou a Leila Germano. Eu tô nas redes como Leila Germano, no Instagram, no Twitter, não me adicione mais nenhuma outra, principalmente no meu LinkedIn, que lá eu tento passar uma outra impressão de quem eu sou. E a gente vai se despedindo, claro, com a mensagem do Bom Dia do Mal, a mensagem que foi feita para acabar com a raça do seu dia, o único programa com mensagens desmotivacionais para você seguir na bad. A mensagem que encerra hoje diz o seguinte: você não é só mais uma pessoa no mundo. Você é mais uma pessoa feia no mundo. Tchau, pessoal! Bom dia!